Olá você que nos ouve, seja bem-vindo a mais um Aguiar Dev Talks. Hoje um programa diferente, acho que posso dizer um programa especial, para a gente fazer uma reapresentação, né, do programa como em si, do projeto todo aqui, que agora eu tenho uma companhia, vou apresentar a vocês aqui o meu ilustre, não só convidado, mas agora co-host, meu amigo Peixoto, e aí, é Rafael Peixoto, vulgo Peixoto, então chame de Peixoto aí. E aí, mano? Tô felizão aí de poder fazer parte desse projeto aí, ajudar, vamos ver se eu consigo contribuir com alguma coisa aí, falar algumas besteiras também, para dar uma animada. Vamos Sim. pausar nesse negócio aí. Me ajuda aí, porque só eu nervoso, travado, não dá. Preciso de alguém para fazer um contrapeso. Tem que segurar um pouco os ânimos aqui. Eu ainda tô me acostumando com as câmeras aí, então também a galera dá uma relevada aí, que aqui não tem ninguém Especialista. muito especialista com câmeras, mas vamos aí. Vamos que vamos. Isso aí, o legal é quando você começar, quando você vê que você tá bom, é quando você ouve a sua voz gravada e não acha mais feia. Aí é que você acostumou. Cara, eu preciso aprender primeiro a ouvir minha voz, porque eu não gosto de ver nada depois que eu gravar. Eu detesto. Tem sido um exercício bacana, assim, tentar ver depois como que fica esses vídeos, mas vamos... É legal. E é legal que você aprende muito. Mas já vamos emendar nesse assunto aí, aproveitar, só deixar claro aqui pro pessoal, o que era a ideia do Aguiar Dev aí em si, né? É um canal no YouTube, e o que eu fazia? Eu aproveitava alguns temas, alguns áudios, né? Extraía o áudio de alguns vídeos, que eram áudios que cabia aqui no formato de, beleza, bota ali no podcast, esse assunto dá para alguém ouvir, que não exige recurso visual, né? Por exemplo, um tutorial de código, eu não ia extrair isso para colocar ali. Então, e aí eventualmente eu tinha ali uma ideia remota de, né, podia fazer de vez em quando um conteúdo exclusivo ali, talvez uma vez por mês, sei lá, né? Mas ainda não tinha nada pensando nisso. Aí o meu amigo Peixoto aqui, que é super fã da mídia, começou a me cutucar. Por que você não faz isso? E não sei o quê. E tem uma cadeira vazia aí, não? Beleza, e né? E foi puxando, e aí foi me dando aquela, foi semeando isso aí na minha cabeça, e aí deu certo. E aí, o que a ideia é? Qual é a ideia agora, né? A ideia agora, basicamente, o Peixoto vai me acompanhar aqui nesses programas, que normalmente vai ser ou só nós dois, ou eventualmente com mais pessoas. Isso não tem regra, varia. Pode ter, pode não ter. E o programa, que eu fazia, né? Eu subia o podcast, né? Só subia um até então, o programa, né? Completo lá no canal, e fazia alguns cortes, até porque às vezes as pessoas não gostam, né? Ou não tem o tempo para ficar ali vendo no YouTube, ou até mesmo ouvindo o programa completo. Então, o que eu vou fazer agora? O programa completo vai ficar só no podcast. E, eventualmente, eu vou tirar alguns cortes de alguns trechos que são interessantes e vou subir para o canal. Então, a ideia do projeto é essa agora, né? O podcast aí, que eu já até mudei a capinha, agora o podcast é o Aguiar Dev Talks, né? Eu sou chique pra cacete, inglês fica, né? Chique. Tem que treinar esse inglês aí, né? Talks, inglês Talks. E aí, o que eu vou fazer? E esses programas a gente tem a ideia de fazer a cada 15 dias, né? Essa apresentação aqui vai fugir um pouquinho da regra, a gente vai colocar lá, e a cada 15 dias a gente vai subir um programa completo. Então, a ideia é basicamente essa, e aqui a ideia do papo é a gente trocar uma ideia, a gente meio que se apresentar, até a gente trocar uma ideia e se conhecer um pouquinho aqui, porque, como eu falei pra ele, a gente se conhece a partir de um determinado momento, mas eu acho que antes disso a gente não trocou tanta ideia, não teve tantos momentos assim, fora do trabalho e tal, e a gente pode até comentar quando que a gente se conheceu. E vamos que vamos. Fala aí então, sei lá, Peixoto. Eu só queria dizer, antes de tudo, que eu me introduzi nesse negócio porque tem uma coisa. Dev sozinho só sai bug. Então tem que vir olha. o negócio. Não reclama do ganha-pão. Dá certo. Então vambora. Então eu vou puxar, vai. Eu aqui, bem resumido, pra gente não ficar tão chato. Já trabalho aí há mais ou menos 10 anos na área. Coisa pra caramba ainda pra aprender, longe de ser um especialista, um cara que gosta de estudar, sempre tô querendo aprender, aí, enfim, de todas as formas possíveis. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar, né? Comecei lá a me interessar, acho legal até isso aí que o Peixoto também tem em comum,
Ele também fez um curso técnico, se eu não me engano. Eu também comecei com curso técnico. Entrei achando que ia ser uma coisa, na verdade foi outra, e no meio do caminho minha ideia mudou. E aí fiz ciência da computação, tal, depois de alguns anos, logo na sequência, e fiz uma pós aí de curioso, estava ansioso para fazer, aproveitei um desconto e fiz. Resumi, e fora 1 milhão de cursos avulsos, livro que a gente lê e busca se atualizar. E é isso, e trabalhando na área desde 2011 como dev, né? E é isso, resumindo. Show de bola. Bom, eu já até dei um spoiler aí, também comecei ali fazendo um curso técnico, né? Um curso técnico de informática, acho que era assim, né? O nome técnico informática, é. Hoje em dia ninguém mais fala informática, é tudo TI. Agora é outro nível, então era curso de informática ali. Eu gostava bastante da parte de banco de dados. Eu falei, não, vou trabalhar com banco de dados e tal. Nunca trabalhei com coisa na minha vida. Sim, não sei, a gente usa no dia a dia, né, para fazer as atividades, mas nunca trabalhei oficialmente, né? E depois me formei ali fiz a graduação de ciência da computação. E no meio desse caminho, assim, entre um trabalho ali de suporte e outro, acabei conhecendo a parte de qualidade. E principalmente depois que eu descobri que dava para fazer teste e fazer teste de forma automatizada, aí eu falei, putz, aí eu me achei de vez. Falei, dá para achar bug dos devs mais rápido agora, porque a gente automatiza tudo. E falei, pô, é o que eu quero fazer. Então aí, tentando aprender todo dia um pouquinho. A gente vem de stacks diferentes, né, Guilherme? Tu é um cara do mundo Microsoft, eu já tô ali mais no Java, mas a gente vai se complementando aí com as experiências. Tudo mundinho muito tecnologia, mundinho muito pequeno, né? O pessoal tiver muita empresa, às vezes fazendo um pouco de não sei se é preconceito a palavra, mas assim, sei lá, o cara trabalhou 5 anos com Java, aí o cara tem que começar a trabalhar com .NET, às vezes as empresas lidam como se o cara estivesse começando do zero. Falei, pô, ele tem todo um background ali, não é igual um iniciante, você não tá pegando estagiário. Pô, tem todo um... Porque acho que assim, a lógica, o cara tendo a lógica, tendo alguns conceitos, putz, a linguagem vira um detalhe, sabe? É engraçado isso. Não sei se você já teve a sensação, mas que nem, por exemplo, eu não sou o ninja do JavaScript e estou longe de ser o cara do front-end. Mas, mano, quando eu paro para entender algumas paradas de front no JavaScript, eu falo, nossa, isso aqui ó, é assim, assado, sabe? Me localizo muito fácil, é bem interessante. Lógico que, né, tem coisas lá que é meio demoníacas, não tem jeito. Vou ficar sem entender aí mais um tempo. Não, tá louco. Tem uns bagulho ali que até Deus estranha, mas é legal esse negócio de tecnologia, porque, querendo ou não, quando você começa do zero, você não tem referência nenhuma, né? Então, quando você vai ver, que nem o Java, né? O Java eu vi na faculdade, mas, pô, nossa, e Java e .NET, então, você sabe que é duas coisas tão mais parecidas que essas, eu acho difícil. Verdade. Talvez você vai ali pro mundo Python, Ruby. Você mexeu com Ruby também um pouco, não foi? Cara, eu já me aventurei em algumas coisinhas além do Java mesmo, que eu mais trabalho. Eu já pus a mão ali em um pouco de JavaScript aí. Já pus a mão um pouco de Ruby, já pus a mão um pouco de Python. Até Scala já apareceu em alguma minha vida e eu tentei fugir disso, mas de vez em quando precisa aparecer também, né? E uma coisa assim, fazendo até um paralelo do que você falou da questão de alguém ser um especialista ou já sênior numa determinada linguagem tem que mudar, né? Eu faço um paralelo com os QAs, assim, que é muito mais importante talvez você saber a questão da linguagem, informação, a lógica, alguns conceitos, paradigmas assim de programação, do que de repente conhecer as ferramentas em si, né? Então, não importa se eu sei a ferramenta A, B ou C ali que automatiza, por exemplo, né? Importa eu saber o porquê que eu estou automatizando aquilo. Exatamente. Depois da ferramenta, com um tempo ali, tu para um pouquinho e aprende. Então a linguagem acho que é mais ou menos nesse caminho. Não se torna um obstáculo, né? Quando você já tem uma base, ali você consegue reaproveitar isso, né? Tem que ser uma base sólida, né? Hoje em dia a galera gosta muito de pular alguns degraus aí. O framework esquece do básico ali da linguagem. Nossa, é louco. Cara, eu lembro, nossa, você falou isso aí, puxou um... É engraçado, me lembrou do negócio, quando eu lembrei esse, eu lembrei de outro, que é esse outro que eu vou falar. Porque às vezes o cara, ele não vai atrás de entender
sei lá, vamos supor, ele quer o caso dessa pessoa. Ele aprendeu, né, ensinar, ele começou como estagiário num lugar, e aí ele aprendeu aquele negócio fazer daquele jeito. Mas assim, ele não teve, a princípio, sei lá, acho que, sei lá, para 1 mês, talvez 6 meses, sei lá. No começo, eu acho que você ainda está se localizando, né? Ainda você tem que muito tempo ainda para desenvolver o seu senso crítico, né? Mas depois de um tempo, você tem que começar a se questionar. Falar, pô, tem outro jeito de fazer isso aí? Será que esse negócio é a melhor forma? Enfim, e aí o carinha aprendeu aquele negócio daquele jeito, que, assim, era zoado, entendeu? Eu olhei, e aí você vê o cara, pô, o cara tinha 3 anos de serviço, né, na área. Aí você vê que, querendo ou não, você julga, né? Quem não julgue aí que me avisa, né? Todo mundo, se olha o trabalho da pessoa, é meio que automático. E aí você faz esse equilíbrio, né? Você olha lá, pô, o cara 3 anos tá codando desse jeito, é meio ruim. Então, é complicado. Você tem que ter um senso crítico e ter mente aberta, né? Que a gente falou do lance das linguagens. Cara, você tem que fazer as coisas, você tem que, acho que, né? Que nem, por exemplo, aqui, o Peixoto comentou. Ele deu uma curiada em várias linguagens ali, mexeu mais com uma. A gente sempre acaba mexendo mais com uma do que com outra, mas é legal você ter a mente aberta para aprender o que você precisar aprender. Que nem, não sei se você já viu o caso do Nubank. O Nubank tinha um produto que, antes de, né, o app ter o que eles têm, eles tinham os fundadores tinham uma ferramenta, né, que seria a ideia evoluir aquilo para ser o produto que é hoje. Só que os caras começaram a ver que aquilo não fazia sentido para o negócio. Então eles foram atrás da stack que fazia o sentido para o negócio e fizeram do zero. Diferente de uma empresa que você e eu conhece aí, que aproveitou o negócio, se você não sabe de quem é que eu estou falando, eu te falo depois, que aproveitou o negócio. Não, vamos usar isso aí, ó, já tente, bota mais uns 3 braços, 5 olhos, e tá tudo certo. Segue o jogo. Ele vai virando um monstrão, aquele monstrinho vira um monstrão que depois ninguém mais sabe da onde começou, para onde vai, o que tá fazendo. Acho já que é bem era, isso, né? Então, a gente entra até naquela questão, que tal ferramenta ou tal linguagem é a melhor do mundo, né? Agora tem uma coisa forte, assim, na comunidade, um hype aí, né? Não, Python é a melhor linguagem. Nossa! Vai resolver alguns problemas para você. Talvez no outro projeto que você vai fazer, você tenha outras opções, né? Igual eu falei, tô fugindo ali do Scala, cara. Eu não fui muito... Eu, pessoalmente, não fui muito com a cara dele. Mas, cara, ele resolvia um problema que eu tinha ali para um determinado assunto. E beleza. Falei, vou usar e aprender aquilo que eu preciso para resolver aquele problema naquela hora. Então, a gente tem que se adequar, né? A gente, como TI, a gente está toda hora aprendendo alguma coisa nova, seja técnico ou de negócio, e, cara, é se adequar mesmo, dançar conforme a música. E tudo tem um lance de contexto, né? Que nem você falou, esse exemplo que você deu foi exatamente o exemplo do Nubank, que foi, pô, a gente precisa resolver o nosso problema com o que resolve da melhor forma, né? Sendo que e você sempre tem um contexto, né? E, por exemplo, eu já trabalhei num lugar onde eu sou super aberto para escolher a tecnologia que eu né, de sugerir tecnologias, só que assim, precisa fazer sentido, tipo, será que usar aquela tecnologia facilita tanto assim do que usar a outra, né? Será que a gente vai ter mão de obra para isso, né? Enfim, há várias coisas a se levar em consideração, mas acho que a premissa é ter a mente aberta aí para você abraçar o desafio do que vier. Eu já li que você falou do hype do Python, meu amigo. No Instagram tem uma galerinha que, olha, adora falar do Python. Na comunidade de QA, acho que até deu uma diminuída, assim, mas tinha uma hype também muito forte do Ruby. Assim. Teve uma época que, cara, tudo que você olhava para um lado, você via Ruby em tudo. Eu falei, poxa, tem que parar de comer o Java aqui e começar a ver esse negócio, porque senão eu não vou ter emprego. E, cara, já deu uma baixada. A galera, né, tem lá o seu valor em alguns projetos e tal, mas, tipo, pô, não era o cara que ia resolver todos os problemas. Sim. É bacana aí. Até é legal que você acaba... Cada tecnologia, né, você tem umas particularidades que são bacanas, né? Eu falo mesmo, assim, do Java, até porque é a linguagem com que eu tenho mais experiência, trabalho mais tempo e tal.
Mas, pô, tem hora assim que eu tô fazendo alguma coisa de caraca, se isso aqui tivesse no Java, meu, ou na roda, sabe? Você fica pensando, de repente alguém também pensa isso e implementa lá na linguagem, né? Vai tentando evoluir, né? O Java, coitado, demora tanto para evoluir. Agora até que tá indo rápido, né? Java deu uma encostada na época, eu acho que por causa de não ter um dono muito claro, né? Que jogava pra Sun, aí depois a Oracle comprou a Sun e fica, né? Quem que cuida? Quem é o pai desse filho aqui? É um filhinho grande que já tá aí há bastante tempo, né? Então, e aí, você me corrige se estiver enganado, mas deu uma estagnada uma época, né? E eu acho que deu uma sobrevida no Java por causa do Android, né? Aplicativos e tal. A impressão que eu tenho foi que assim, porque pelo que eu li, ficou uma época sem grandes atualizações, né? E aí, por exemplo, aí apareceu lá o Android, que Google usava Java para criar, putz, e aí era o que tinha, né? Para fazer aquilo era uma das melhores. O Kotlin também apareceu ali depois, ali, a galera vem substituindo. Mas o que você falou é verdade, assim, tanto que eu vejo muito hoje, assim, nos projetos, nas empresas aí que trabalham com Java, cara, tu vai ver gente com Java 6, sabe? Tem lugares aí que os caras estavam trabalhando com Java 6. Cara, tipo, acho que é a 16 que saiu agora, sabe? Nossa, eu ia perguntar qual que é a versão. O que aconteceu, né? Tudo bem, o mais comum até é ali o 8, né? O Java 8 ou o Java 11. Também já é bem forte, assim. Mas, assim, pô, teve muitas versões ali depois né? Talvez até os tipos de projeto, né? São de algumas empresas, assim, que precisam manter aquele negócio rodando, assim. É complicado. Então, às vezes, fazer também essas mudanças é complicado, né? Mas faz parte. Mudanças são complicadas, ainda mais quanto maior o monstro, né? Mais difícil de fazer essa mudança. O ruim é que a hora a conta chega, né? Uma hora não vai dar suporte a alguma coisa que é super comum. Enfim, e esse negócio que você falou da linguagem, que às vezes você estava mexendo numa linguagem e fala, putz, se em outra linguagem eu fazia isso desse jeito. Eu tinha muito isso com Delphi.NET. Eu olhava, eu trabalhava com Delphi, eu olhava assim e falei, caramba, mano, eu fazia isso tão fácil se fosse com .NET. Eu ficava lá me reinventando a roda, eu falava, que inferno, velho, tem que fazer isso e não funcionava. E, enfim, eu acho que é lance de comunidade também, né? Hoje eu vejo muito... Eu não sei, aí você até me fala aí no Java, que eu sei que, por exemplo, eu vejo que virou meio que uma moda, né? A gente tem os gerenciadores de pacote para compartilhar código, né? Tem o NPM aí para Node, entre outras coisinhas. Eu tenho ali, para o .NET, eu tenho o NuGet, que é o gerenciador de pacotes lá, que eu tenho, né, para me ajudar. Tenho, acho que não sei como é que pronuncia, PIP ou PIP, lá do Python, né, para baixar os pacotes. No Java tem alguma coisa assim? O Java, a gente usa bastante. O Maven, ele faz essa gestão das dependências, assim, das bibliotecas, assim, para você. E faz mais um monte de coisa lá junto, né? Eu acho que o Maven talvez seja o mais famoso, e aí a galera... até tava numa discussão outro dia e não cheguei a lugar nenhum com essa discussão. Por que o Maven fez tanto sucesso no mundo Java, assim, né? Porque você tem que fazer ele em XML. Putz, no começo fica bacaninha, fácil, mas, né, depois talvez não seja legal. E hoje eu tenho usado bastante o Gradle, que é um concorrente aí do Maven, e ele você já consegue fazer... Nossa, até esqueci agora qual que é a linguagem, dá pra fazer em Go, eu acho, né? Ele tem algumas outras possibilidades, assim, mais de código, né? E não ficar abrindo, fechando tags do XML lá, então você consegue codar um pouquinho ali também, então é bacana, assim. Esse negócio de XML, nossa, é meio chato, velho. Em .NET também tem muita coisa que era feita nesse esquema, assim, tinha um framework lá para desenvolver, acho que eram componentes nativos para Windows mesmo, e aí eu não sei se foi a Microsoft que inventou, mas eu sei que é uma linguagem de marcação igual ao XML, mas era XAML, era em cima de XML. E assim, eu até comprei um livro disso aí, li tipo 5 páginas, era um bagulho focado em Windows 8, aí o Windows 8 morreu,
XAML morreu também. Assim, morreu que eu digo, não vingou. Não sei se hoje o quão relevante é, se ainda existe. Mas, sei lá, é umas coisas meio trabalhoso. Eu acho que fica muito verboso. Quando eu bato o olho no XML, eu até me localizo, mas é muito verboso, né? O JSON, que aí está super em alta, é muito mais enxuto. Eu prefiro coisas mais objetivas. É igual, por exemplo, que a gente estava falando de linguagem, tem a Python, né, que não tem chaves para delimitar scope, é tabulada. E eu acho legal isso porque evita aquelas manias que o pessoal tem de cada um inventar a sua indentação. Né? Delphi tinha isso, o C Sharp tinha até uma certa época, até no Visual Studio, implementarem meio com uma indentação padrão. Aí você apertava um atalho e ele saía indentando da indentação padrão. Nossa, eu tinha o maior prazer do mundo. Quando eu via, vai ficar inventando moda, puf, mandava a indentação padrão lá e já era. Porque, mano... Tem que ir configurando a IDE para qualquer padrão da empresa. Vira bagunça mesmo, né? Eu lembro de um caso de um desenvolvedor que a gente tinha ali uma das regrinhas, assim, que a própria ferramenta que a gente usa, que é o IntelliJ, ele tem uma linha, assim, né? Para não passar daquela linha. Né, e ficar digitando um código gigante, né? E aí eu lembro que a gente brincava que tinha um dev que ele era o único, assim, que o código dele passava, assim, muito, sabe? Só que aí, tipo, você chegava na mesa dele, o monitor dele era gigante, sabe? Eu falei, pô, o meu era menorzinho, eu tinha que ficar rolando a página ali para poder ver, né? Então, vamos respeitar ali a limitação que a própria ferramenta já deu para facilitar, porque senão fica fácil para mim não deu, né? Isso é zoado. Eu, por exemplo, eu tenho isso no VS Code, eu não sei como habilita ainda, nem lembrei de pesquisar, mas eu quero usar, até porque eu tenho um monitor na vertical aqui, então fica uma delícia se você tiver o código, que não é muito o caso de muitas fontes. Eu acho justamente por causa disso que você está falando, da tela widescreen, né? Você tem lá, o cara tem um monitor de 23 polegadas, ele usar metade da tela e fala, pô, tem mais tela aqui, então eu jogo para lá, né? Ele aproveita. Mas se você pega um código mais justinho assim, pô, pega um monitor na vertical, delícia, mano. Você vê um monte de coisa da vez. Agora você tocou num assunto interessante. Você tá usando o Visual Studio Code para programar com .NET? Ou você usa mesmo aquelas ferramentas da Microsoft mais... É Visual Studio também, né, no final das contas. Então, é engraçado. Agora, só um parênteses, você falou Visual Studio, porque tem o Visual Studio e o Visual Studio Code, né, que todo mundo chama o queridinho VS Code. Mas o pessoal que começa a trampar hoje em dia já pega o VS Code. Aí quando descobre o Visual Studio, o original, né, fala, não, tem o VS Code e o Visual Studio roxo. Respeita o Visual Studio, mano. Pelo amor de Deus. Porque eu fiz até vou soltar no Instagram lá depois um post sobre isso, que é justamente isso, né? O que eu diferencio? Eu uso, né? Respondendo a tua pergunta antes que eu esqueci, eu uso o VS Code, tô no Mac. O Mac tem até um Visual Studio for Windows, mas eu preferi usar o VS Code porque ele é cross-plataforma. Então, se porventura eu voltar para o ambiente Windows, eu não pretendo mais. Se eu sair do Mac aqui, que o Mac não é meu, tá? É da empresa, só para constar. Se eu sair aqui do Mac, que eu gostei pra caramba, é bem legal, né? É uma baita da máquina, mas ou eu vou dar um jeito de comprar um Mac, ou eu vou para um ambiente Linux, que é basicamente o Mac mais feio, né? O ambiente Mac não tão bonitinho, mas assim, por debaixo do pano é a mesma coisa. Então, né, é legal que você fica muito sujeito à linha de comando, né? Nossa, é muito legal quando você vai pegando um pouco de fluência, né? Mas o pessoal tem muito dessa de confundir, né? Tem gente que fala assim, o VS Code é muito melhor que o Visual Studio. Eu até falei isso no meu post, que eu falei assim, mano, depende, né? Que acho que assim, o que o VS Code tem, não é que ele é bom? O que é um ponto positivo para o VS Code? Ele é multiplataforma e ele trabalha com diversas linguagens, tem plugin para um monte de coisa. Agora, o que o Visual Studio é bom? Ele é bom que enquanto o VS Code é um editor, né? O Visual Studio é um IDE. Um IDE é o quê? Um ambiente completo para desenvolvimento. Então, tudo que você tem já está lá dentro. Tudo que você precisa já está lá dentro, né? Então, assim, para as linguagens, para tecnologias exclusivas Microsoft,
o Visual Studio, o roxinho, que nem alguns aí chamam, mano, é 1000 vezes melhor. O VS Code ainda tem que melhorar muito. Ele tem eu esqueci o que é exatamente, mas é o IntelliSense do C Sharp no VS Code. Ele depende de uma paradinha que chama OmniSharp. E às vezes esse miserávelzinho, ele se perde. E aí, tipo assim, às vezes tem, sei lá, você clica em cima do nome do método, ele mostra as referências, onde está sendo usado, todo o IntelliSense, se você digitar classe, aperta o ponto, tudo isso do C Sharp roda em cima desse carinha, o OmniSharp. E às vezes ele dá uns pau. E aí a culpa, claro, não é do VS Code, mas é o que ele usa para poder fazer esse trabalho. E o Visual Studio é, assim, uns 200 vezes por cento melhor. Mas, em contrapartida, tipo, você tem que baixar uns 1 GB e pouco, e depois mais os adicionais que você vai instalar depois que instalar a base. Né? Já o VS Code não, 50 MB tá lá. Né? Cara, eu também, esse negócio aí que você falou de baixar, fazer esses downloads aí, eu tenho que dar aí os meus sentimentos a todo mundo que trabalha aí com Android, todo mundo que trabalha com Android Studio? Desenvolvendo para Apple também. Meu Deus, olha, é pesado baixar esses negócios aí, tá? Complicado. E aí você estava falando do VS Code, assim, eu gosto bastante de usar ele. Cara, para quem gosta de Markdown, eu acho ele excelente. Sensacional. Já faz muito bem, assim, ele. Mas aí, Javeiro não tem como, né? Tem que usar, ó. Tem muita gente que ainda usa Eclipse, eu não sei como. Eu fui um defensor do Eclipse durante muito tempo, mas quando eu conheci o IntelliJ, aí... Os caras são bons, né? Mudou para muito melhor, não consigo... Hoje eu olho para aquela telinha do Eclipse, assim, dá uma dor no olho. Putz, a padrão dele já até aquela branca, né? Tá aí até uma polêmica, né? Deve que deve, se coda na tela branca ou não. Mas nem vou entrar nesse hoje. Não, isso é polêmica. O pessoal gosta tudo do modo dark. Tem tudo no modo preto, parece um morcego, velho. Eu falei, mano, eu até gosto, mas sei lá, acho que depende muito do contexto. Mas é legal. Mas, bom, a gente falou bastante de tecnologia. Vamos falar um pouquinho aí mais do pessoal. E aí a gente, daqui a um ano, a gente olha esse programa e a gente dá risada do que a gente falou. Demorou. Olha aí. Bom, sei lá, vamos falar aí. A gente estava comentando aí um pouquinho nos bastidores de hobby, né? Eu estava até falando de uma definição aí de hobby. Que o que a gente costuma, né? Que hobby a gente normalmente associa a qualquer atividade extra, né? E aí eu estava falando aqui com o Peixoto. Eu falei, mano, pra mim um hobby não pode estar envolvido com o teu trabalho. Eu sou dev, o meu hobby é o quê? Eu faço app, eu faço site. Isso não é hobby, velho. Isso aí tá trabalhando. E estudar também não é hobby. A menos que você esteja estudando, sei lá. Claro que isso vai contra a minha definição, que eu vou falar daqui a pouco. Mas se você tiver, sei lá, tô estudando pintura, tô estudando, sei lá, artesanato, né? Aí beleza, você tá fazendo uma recreação diferente. Beleza, aí acho que serve. Mas eu ia falar minha definição aí se eu falar minha definição vai levar para outro lado, né? Então vamos falar primeiro o que a gente faz. Bom, aí, buzina, dá para ouvir a buzina daí? Que beleza. Parou. É assim, né? Começa a gravar. É que o estúdio aqui, gente, né? Não é muito bem localizado. Da vaga lá. O cara sair. O estúdio é virado para o estacionamento aqui. Então, quer falar? Bom, acho que de hobby que eu tenho hoje é caminhada, correr e tal. Tenho tentado manter isso uma rotina, algo diário mesmo. Tenho quase conseguido. É o quê? Aguiar Fit aí, ó. Aguiar Fit, daqui a pouco a gente faz aqui. Não sabia. Aguiar Dev Fit daqui a pouco. Ó. Mano, na pandemia, quando começou a pandemia, a gente ficou de home office e foi uma das saídas para mim para lidar com ansiedade, né? Trabalhar em casa e tal. No começo é tudo flores. Tem gente, acho que, tipo assim, não conheço alguém que não passe por isso, mas acho que nem todo mundo é igual também. Só que assim, no começo, sei lá, o primeiro mês, tranquilo, mano. Agora, depois de um tempo, a mente, ainda mais trabalhando um pouco além das 8 horas, tua mente não desliga, mano.
realmente não desliga. Você deita, o sono não vem, tua cabeça tá pensando num monte de coisa. E foi uma das saídas que foi útil ou agradável para mim. Eu fazia uma atividade física, que é, né, eu acho que hoje é extremamente importante, sempre foi, né, muito importante para manutenção da saúde de qualquer um. Tem muita gente aí que às vezes fala assim, que tem certos problemas de alimentação, por causa da alimentação, e por mais que você se alimentasse, não que estou incentivando a pessoa a se alimentar mal, mas talvez se você não se alimentasse tão bem, mas tivesse uma atividade física diária, talvez os efeitos da sua alimentação fossem reduzidos, né? Então, assim, atividade física, cara, é um remédio enorme. É legal e divertido? Cara, depende. Se eu falar pra você que eu adoro correr, é mentira. Eu corro mais pelo desafio, sabe? Não, eu quero, sei lá, que nem hoje eu consigo não correr contínuo, né? Mas entre corrida e caminhada, eu fecho 4K toda vez. Então, o que eu faço? Assim, morrendo já. Não, isso aí ainda, o objetivo é fechar. É que assim, eu também não quero ser um atleta, mas eu quero ter mais resistência, né? O negócio é fazer mais com menos. Fala, não, beleza, eu vou apertar um pouquinho o passo, tá? Não ficar lá correndo 4 horas também. Mas é isso, eu vou mais pelo desafio. Às vezes falo assim, putz, hoje vamos, sei lá, fazer um K a mais. Fazer um K a mais, ou tentar fazer o mesmo tanto em 10 minutos a menos. Umas paradas assim, pelo desafio de... Porque, para mim, o meu gatilho de motivar a fazer isso foi o prazer da conquista, né? Putz, consegui, me desafiei e consegui. Mas, sim, fala assim, Thiago, você acha divertido correr? Mano, não acho divertido correr. Eu preferia, sei lá, natação. Natação eu acho muito mais divertido, é uma parada que eu gosto muito mais. Só que, né, não tá rolando muito a gente ir pros lugares fazer as coisas. Pois é. Até legal você ter falado da corrida, assim, né, durante um tempo aí, antes da pandemia vir nessa pegada mais forte e tal, né, a gente estava numa fase de flexibilização ali, que as academias até estavam abertas ali, né, com controle de número de pessoas e tal. Eu cheguei a treinar um tempo, cara, ia na academia, assim, o que eu mais gostava era da esteira, velho. Eu, tipo, se eu pudesse ficar a minha 1 hora ali, mais ou menos, 1 hora e pouco de treino que eu fazia, se eu pudesse ficar esse tempo todo na esteira, assim, eu ia. Aí eu olhava assim, pô, tem que pegar peso agora. Acho que vai mais um pouco aqui pra compensar aquele peso que eu não vou pegar, sabe? Mas uma coisa que eu gosto muito, e aí eu acho que eu consigo, né, ter um hobby que é uma coisa que realmente eu gosto de fazer, que me dá prazer. E ainda tem o bônus de fazer bem pra saúde, né? Eu luto, né? Eu faço karatê aí já tem algum tempo. É complicado treinar na pandemia, né? Você não consegue assim hoje, tá tudo fechado. Os lugares, quando abrem, você tem que treinar de máscara é horrível, mas assim, nossa, é melhor não treinar também, né? Então, é uma coisa assim que eu gosto. Também não tenho nenhum objetivo de virar atleta, de disputar campeonatos assim. Mas é um negócio que puxa bastante a parte física, de eu me superar a cada dia, né? E quando... Agora já faz muito tempo que a gente não pode lutar, né? Porque, né, a gente só faz aquela parte de movimentos que é individual, para não ter justamente o contato com o outro. Então... Mas é bom quando podia, né? Você podia lutar com outra pessoa, ver como que você tá ali, né? Tentando não se comparar com o seu adversário ali naquele momento, mas fazendo a comparação de como que eu tava um tempo atrás e quanto que eu consegui evoluir, de ter mais resistência, de poder fazer golpes diferentes, né? Ter mais flexibilidade, a perna que eu só consiga chutar ali a canela, eu tô conseguindo chutar mais alto, então são desafiozinhos assim bem bacanas e eu gosto bastante, então eu queria poder até treinar mais, mas em momentos de pandemia assim tudo fica muito complicado. E ó, você falou de karatê, momento curiosidade, eu também fiz karatê há algum tempo, só que eu era criança, devia ter pré-adolescente ali, não, nem pré-adolescente, eu era bem pequeno, eu fiz com uns 9 anos, 11 anos, negócio assim. E, assim, achava legal, que aí a escola fechou, aí o dinheiro também apertou, então nunca mais voltei. Assim, não vou dizer que eu era um grande entusiasta, mas era legal. Você lembra qual estilo de karatê que era? Isso não lembro, mano, isso aí vai fazer 20 anos.
Não, é. Tem bastante estilos diferentes, né? Com pegadas de técnicas. A base, assim, nem muda tanto, né? Mas às vezes o foco de uma aplicação de técnica muda de acordo com um estilo, assim. Ah, legal, cara, eu não sabia, bacana. Então, eu não vou dizer assim, hoje se eu tivesse que ter alguma... É o quê? Peraí, fala de novo. Fazer uns comitê aí, uma luta, né? Ih, tá doido? Nossa. Vai ser o Aguiar deve estar, eu não sou casado, tá doido. Já tem até nome pro programa, cara. Pronto. Aguiar deve roxo, vai voltar roxo. Mas eu fiz um tempo, assim, não sou... A luta em si, ela não me apetece tanto, né? Mas o treino, o preparo, eu descobri que tem muita gente que vai só para fazer o preparo. Sim. E isso eu achei legal. Eu vi muita gente de Muay Thai. Tem muita gente que não luta o Muay Thai, mas faz todo o treino, todo o preparo, né? E eu fiz assim, de novo, é aquela coisa, né? Você precisava fazer, o pai queria te arranjar uma atividade extra, e aí ele te botava em alguma coisa. E foi legal por um tempo e tal, mas não gostava, como eu falei, né? Não gostava de uma parte, não gostava de tudo, né? Eu fiz Hapkido uns 6 meses, não me lembro, mas ele era menor ainda, então, assim, lembro muito menos. E aí fiz acho que 1 ano, ou nem isso, de Karatê, assim, foi pouco, mas foi legal. Mas deu, assim, do resultado do treino, eu lembro que, cara, eu conseguia praticamente abrir um espacate. O treino do professor lá era tenso, velho. Nossa, eu lembro até hoje, tinha um exercício, isso eu nunca esqueci, tinha um exercício, 2 em específico, você sentava assim no chão, com as pernas abertas, de frente para um colega, e aí o pé dele se apoiava nos teus tornozelos. E aí ficava... Você faz isso? Muito isso. E aí ele se puxa. Tinha esse, e tinha outro que era... na parede ou no pé direito, tinha uma porta lá no pé direito da porta, aí lógico, com a ajuda de um colega, né, você apoiava a tua perna, isso depois você já estava no certo nível, né, a perna ali no pé direito e a outra perna também no pé direito, então, na parte de cima, e aí um amigo ia te empurrando contra, vocês iam se equilibrando e ficava alguns segundos, e era legal esse treino. Umas maquininhas, assim, os aparelhos, né, eu não sei o nome, mas eu gostava bastante, porque você conseguia fazer esse exercício que você faz em 2, consegue fazer sozinho. Você prende sua perna no aparelho assim, você gira ali e ele vai abrindo, né? Aí você consegue dar força. É muito bacana, assim. Eu até procurei já algum pra eu poder treinar, assim, mas eu não sei nem o nome do negócio, não sei nem como procurar, na verdade, né? E aí, só uma curiosidade do Karatê que eu acho legal, que quando eu comecei ali, cara, todo mundo que eu falo acha estranho, mas pra mim era uma coisa super natural, até por já ter essa referência feminina ali, né? Porque eu tava numa academia em que a responsável era uma mulher, né? A grande Shihan Suzette aí. Acho que é difícil que ela ouça um podcast de tecnologia, mas se ela estiver ouvindo, manda um abraço, porque foi uma grande mestre, assim, e eu acho que causava uma estranheza, assim, besta, né? E, poxa, e ela era muito top, cara, aprendi demais com ela, é uma coisa bem legal, assim, que é uma atividade do Karatê para qualquer pessoa, independentemente do gênero, independentemente de idade, né? A gente tem faixas pretas aí com mais de 90 anos, sabe? Pessoas que já conseguiram, inclusive, a faixa preta já estando nessa idade, né? Isso é legal pra caramba. Cara, criancinha, eu não vejo a hora da minha filha, né? Pra quem tá ouvindo aí a primeira vez e não me conhece, eu tenho uma filhinha hoje, de 2 anos, e lógico, tem que ser da vontade dela, mas, poxa, o que eu puder fazer para que ela também treine, com certeza. Você vai apresentar para ela, né? Ela fica me chutando em casa já. Aqui. Compra um saco, pega um saquinho do tamanho do saco de arroz e bota para ela chutar assim como se fosse um saquinho de peso, de treino. Ela chuta aí, vamos chutar direito agora. Cara, é uma boa. Fazer juntar aquelas pecinhas tipo de tatame, sabe? Você junta as pecinhas assim, né? Fazer para ela quebrar, né? Dar o golpe assim, ver o negócio quebrando. É bem legal. Tem uns treinos também hoje em dia específicos para crianças bem pequenas, assim. Também que eles fazem de uma maneira mais lúdica, talvez até seja a palavra.
É bem, bem legal. Porque você não pode cobrar uma, né? Porque eu acho que de uma criança, né? Uma criança a gente tá falando o quê? Essa filha tem quantos anos? 3? 4? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então, não dá pra cobrar a atenção da criança. A atenção de 3 anos e meio, a atenção dela é igual de um gato, velho. Não tem como, entendeu? Ela vai... O que você vê? E é muito comum, até a criança maior... mano, qualquer coisa enjoa. É muito difícil você achar alguma coisa que realmente prende a atenção dela, ela fica ali. Você vê muitas vezes, a criança quer pegar aquele negócio, quer porque quer, aí ela pega, ela queria muito aquilo, ela pega 5 minutos, ela larga e vai para outra coisa. Então, assim, é difícil, né? Mas o legal de você, que você falou, né, de botar, por exemplo, apresentar arte marcial, ou até pensei aqui uma coisa que, por exemplo, eu apresentaria para um filho meu, seria, por exemplo, natação, né? Porque eu tenho um problema, vem aí de família, né? Tenho um problema nas costas, e você fazer natação, nossa, isso ajuda pra caramba, né? E ele pode ter, pode não ter, mas se porventura ele vir a ter alguma coisa desse tipo, nossa, ele vai ter uma musculatura muito mais preparada para esse tipo de coisa, né? Enfim, mas acho que qualquer esporte, né, seja ele qual for, acho que o principal que trabalha é a disciplina. Isso você leva para o resto da tua vida, cara. Disciplina. Você saber que as coisas têm começo, meio e fim. Se você for fazer, você tem que fazer direito. E, enfim, eu acho que essa é a maior lição que você leva, porque é um estilo de vida, né? E agora, até pegando assim, aproveitando esse assunto, eu queria te fazer uma pergunta. Tu que já falou aí que gosta de correr, aí você tá lá fazendo seus 4K e já veio na sua mente ali durante a corrida, putz, sei como resolver aquele código que eu rascado não saía. Já aconteceu contigo, cara? Porque comigo, vira e mexe, eu tenho uns insights assim. Cara, correndo não. Mas já me aconteceu fazendo outras coisas aleatórias. É que assim, às vezes caminhando ainda vai. Porque às vezes quando eu tô caminhando, eu consigo me dividir entre 2 pensamentos, né? Porque me focar ali na atividade e caminhar. Mas até porque é algo que eu tenho tentado fazer é afastar os pensamentos que não tem a ver com o que eu estou fazendo. Mas no chuveiro é de lei. Chuveiro é onde vem mais solução, é no banho, é de manhã cedo no banheiro, se é que você me entende. É ali onde vem as soluções, vem sempre ali. Mas assim, na atividade física, e era um problema também que eu tive quando criança, que era muito negócio de ansiedade, né? Que era muito relacionada, por exemplo, assim, ir ao banheiro, vamos dizer assim, né? Ir ao banheiro. Então, o que acontece? Quando a hora eu não ia, e aí tinha dificuldade em ir ao banheiro, e aí você ficava, às vezes, um pouco nervoso, dava vontade. Então, assim, tudo isso estava muito relacionado com o emocional, né? Então, e aí tinha a ver com extravasar, com energia para fora, né? Você se desligar de uma... Isso que eu nem trabalhava, né? Tô falando de uma criança. Uhum. Então, e aí eu lembro que até uma médica, uma vez eu estava com a minha mãe, a médica pensou assim, comentou se eu não fazia atividade física, ela falava, nossa, né, eu vejo que você, assim, aparentemente você é saudável, né, vejo, sei lá, né, uma pessoa que é saudável, que se alimenta bem, você tem muitos gases presos, não sei o que e tal, aí fala aquele problema de ir no banheiro, e ela fala assim, você não procura fazer uma atividade física, né, uma forma de distrair a mente. Eu falei, não, eu faço na época, né, também já fazia natação. Aí ela fez uma pergunta chave, né? E o que você pensa, no que você pensa quando você está fazendo natação? Eu não lembro exatamente o que eu respondi, mas eu respondi que eu pensava em outra coisa. Ela falou, é aí que está o problema. Eu falei, não adianta só o corpo estar ali, a sua mente também precisa estar ali. Então é algo que eu tento fazer, né? Não vou dizer que eu sempre consigo, até mais tirar minha mente, né? Focar minha mente na atividade ali, só relacionado àquilo. E quando estou caminhando ainda, né, de vez em quando vem ideias para projeto, alguma coisa assim, até aqui o canal, penso, aqui até esse programa aqui que a gente está conversando, já pensei várias vezes, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas agora quando eu estou correndo mesmo, nossa, aí precisa de 110% meu, aí não adianta. No karatê mesmo assim é um momento que acho que o foco é tão grande ali e tal, e você começa a sentir a sua respiração quando você já está mais cansado, você começa a perceber mais sinais do corpo. Eu acho que não, mas eu tenho uma atividade que é uma coisa que eu gosto de fazer, não vou falar que é um hobby, mas uma coisa que eu gosto de fazer e que vira e mexe, eu posso estar pensando em outras coisas,
ouvindo sobre outros assuntos nos meus podcasts ali. Mas, cara, quando eu tô dirigindo, assim, é o momento que aparece ideia. Putz, posso fazer isso no trabalho, uma iniciativa, um código que eu não tava conseguindo resolver. Dirigir parece que destrava a minha mente, assim, para essas coisas, né? Eu tenho até medo se eu tô prestando atenção realmente no trânsito, quanto eu devia, mas veio essas coisas do nada, assim, na cabeça. Nunca bati aqui, então... Certo. Mas o engraçado do dirigir, eu acho que isso acontece porque é um momento que meio que você vai no automático, né? Ali você vai, a memória muscular trabalha por você e vai embora. Quem nunca estava dirigindo e de repente falou assim, caramba, eu tô dirigindo, né? Por um momento se pegou ali disperso, mas é porque é algo que você fica muito no automático, né? Por exemplo, o banheiro, né? Que tô tomando banho. Putz, aquilo ali no automático, você não pensa para fazer, você só faz, né? É o que o pessoal fala muito sobre memória muscular, né? Que eu tinha muito isso, aí falando já outra curiosidade aí, os paparazzi, que tem um monte de gente querendo saber da nossa vida, eu fiz aula de bateria, né? E aí eu cheguei a desenvolver o básico do básico, né? E aí uma coisa que eu estava lendo muito a respeito, que era sobre memória muscular. E eles falando que a memória muscular é justamente isso, quando o teu corpo memoriza, não é a sua mente que memoriza aquilo, é o teu corpo. Então, é o que acontece quando você dirige. Não é lógico, a sua mente tem que saber, tem que memorizar, mas depois de um tempo, é o teu corpo que memoriza. Isso que é a memória muscular. A tua perna, seus braços, tudo, eles meio que agem no automático. Você não pensa, o corpo só reage, né? É como a música. Chega uma hora que quando você está ali tocando um instrumento, por que tem que praticar tanto, né? Até outra curiosidade que eu descobri aí, que a palavra ensaio significa, não sei aí a origem da palavra, mas significa praticar, né? Então é o praticar que vai fazer com que o teu corpo assimile aquilo, né? Memorize aquilo, porque não adianta só estar aqui. É engraçado isso. É aquela coisa, né? Quando começa a dirigir, ou no seu caso aí da bateria também e tal, quando a gente vai pegar aquela primeira vez, parece que, mano, nunca vou conseguir fazer. Eu lembro da minha experiência. Eu falei, não, eu nunca vou conseguir dirigir esse negócio, não. E hoje você faz assim que realmente você não pensa, simplesmente o negócio acontece, né? É interessante mesmo olhar por esse lado. E eu queria aprender música, cara. Eu sempre gostei muito de música, né? Gosto muito de rock, gosto muito de MPB. Sempre quis aprender a tocar violão, guitarra, assim. Mas foi uma coisa que, enfim, sei lá, dei outras prioridades na minha vida. Não tive, talvez, oportunidades em alguns momentos. Mas é uma atividade que eu queria colocar aí na minha lista aí, né? E isso é muito de momento, sabia? Porque antes de eu falar isso aqui, negócio de momento, o interessante é você falou de dirigir. Eu já não tive tanta trava para dirigir, mas eu vou falar da trava da música, porque o meu pai era motorista, né? Meu pai sempre foi motorista. Eu sempre, quando eu ia assim, eu nunca fui fã assim de carro, né? Meu pai até já comentava assim que eu nunca tive muito interesse, não sei o quê, mas a minha curiosidade em olhar ele dirigindo era entender a interação homem-máquina, ver, falar assim, nossa, olha, meu pai aperta ali, acontece tal coisa, era aquilo que me fascinava e era aquilo que hoje eu percebo, né, que era aquilo que me chamava a atenção, porque eu olhava assim, eu prestava atenção em tudo. Eu lembro até um dia que eu estava viajando, voltando lá da terra dos meus avós da Bahia, e se eu não me engano, a minha avó, na minha época, estava acompanhando a viagem de volta, eu ia passear um tempo em casa, e aí ela comentou, falou assim, nossa, olha o Thiago. E aí eu tô lembrando disso agora, ela falou assim, olha o Thiago não tira o olho do meu pai, né? Não tira o olho do Tony dirigindo. E eu ficava ali vidrado, porque eu achava muito legal ele controlando aquilo, né? E aí aquilo meio que já estava meio subconsciente. Eu fui muito... Não vou dizer que eu fui um excelente motorista logo de cara, mas a parte do medo eu não tive, eu meti as caras. Mas já no instrumento, que aí eu vou dizer que talvez para você, que eu acho que para mim também pode ser tanto o problema quanto a solução, né? Aí cabe fazer usar da melhor forma, que nós somos pessoas muito... Quanto mais a gente entra na área de tecnologia e mais estuda, a gente nos tornamos pessoas muito racionais, né? E a música tem muito algo de sentir, tem muito algo de feeling. E a gente é muito lógico, né? A gente, não, quando fazer tal coisa, tem que acontecer tal coisa, a gente não é muito do improviso, né?
Falando, não, a gente sempre tenta se planejar e tal, enfim. Só que lá no cerne da música é matemática. Se você olhar a música, tem tempos, tem as notas, enfim, a base da música, se você olhar, é matemática. E então, assim, só que você não pode olhar para a música só como matemática. Você pode até entender. Eu já vi muita gente que dá aula de como ler uma partitura, desse tipo de coisa, de como... Eu já vi gente dando aula de como tocar um instrumento, mas ele mesmo não sabe tocar. Isso é loucura. Porque o que acontece? Ele entende, ele sabe o que precisa fazer, consegue explicar para alguém, mas o que eu falo, falta também um pouco dessa sensibilidade, que nem essa parte do tal do improviso, sentir, né? Então, às vezes, assim, por um lado, essa nossa razão, né, esse nosso lado razão tão grande, pode nos ajudar no entendimento técnico, mas da música em si, mas na parte da prática, a gente precisa mais do lado emoção, um pouco menos razão, você precisa sentir, né? Você consegue, talvez, ali reproduzir algo, né? Sei lá, vou pegar uma música de alguém que eu gosto e reproduzir aquilo. Já talvez criar uma música ali, aí eu acho que essa parte realmente do sentir, da criatividade... Aí é outro nível, pegou pesado. Aí, nesse lado, a gente tá bem longe, talvez. Vixe. Eu acho incrível, eu vejo às vezes uns vídeos dos carinha recriando, né, assim mesmo recriando músicas. Você já viu uns tecladinhos como se fossem uns pads? Já viu aqueles tipo DJ? Linkin Park, você gostava do Linkin Park. Lembra daqueles pads do DJ Han que apertava lá? Então, tem eu não sei o nome daquele equipamento, mas é como se fosse um tecladinho. Ele tem para quem, não sei se... Bom, para quem tá ouvindo aí e não sabe como funciona o teclado musical, ele é composto por oitavas, a sequência de teclas, né? Que são as mesmas notas, só que aí subindo o tom. Eu não sei, eu só sei no cru da coisa, tá? Então esse tecladinho, ele tem só uma oitava, e aí você tem um botão recurso eletrônico que você muda as oitavas daquele tecladinho, e tem vários botões em cima que você grava um som, alguma coisa, e põe para repetir, enfim. E o cara reconstrói toda uma música em cima desse equipamento. E aí o legal, primeiro, que você repara a quantidade de sons que tinha naquela música e você não sabia, não prestou atenção, ou você nem tem ouvido musical, às vezes, para discernir todos aqueles sons. E, putz, o cara faz aquele negócio ali de uma maneira muito da hora. Você fala, caramba, que legal, o cara construiu uma música. Muito da hora. Desse negócio de música, assim, eu tenho até uma certa dó dos baixistas, cara. Assim, hoje eu consigo distinguir bem o som, né? E adoro o som baixo e tal. Mas eu vejo, por exemplo, vou conversar com a minha esposa, pra mim é tudo a mesma coisa, sabe? Tipo, pra quem talvez não esteja acostumado aí ao ouvido, não tem essa preocupação, é um negócio bem doido mesmo. Parece tudo a mesma coisa. O baixo eu acho muito legal mesmo. O baixo dá toda uma... Lógico que tem músicas onde o baixo é mais presente, né? Tem músicas que depende da regulagem do som, que nem você vai ouvir um show. Às vezes o baixo tá lá, mas a regulagem do instrumento ou do volume não tá de uma forma que ele nem fica presente. Mas o legal, às vezes, é você pegar que eu já percebi. Às vezes o baixo, você pode até, né, quem não tem um ouvido, às vezes estão afinados, está tudo ok, você não prestar atenção, né, perceber, mas se você tirar, você vê que fez falta. Talvez está ali você falar, não tô conseguindo ver o baixo. Mas quando tira, você fala, então era ali que ele tava, né? Talvez seja um exercício pra perceber. Mano, por isso que eu gosto de Iron Maiden, cara. É uma banda que tem os guitarristas que são sensacionais, assim. E, cara, o baixista, ele ainda consegue chamar atenção pra ele de um jeito que, cara, não tem como ouvir Iron Maiden sem prestar atenção naquele baixo, né? É demais. Bom, gente, a gente falou bastante coisa, Peixoto. Tá aí com 1 hora. Quer puxar mais alguma coisa? Imaginável, eu acho, hein? Foi, passando o que a gente imaginava. E quando o papo é bom, vai embora. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aí foi um pouco sobre mim, sobre o Peixoto. Que nem eu comentei, a ideia aqui, só para reforçar, se você já ficou aqui até agora, já te agradeço. Assina aí o podcast, vem muita coisa legal aí pela frente. A gente sempre vai, de tempos em tempos, trazer um convidado, um ou mais, um programa aí que vai vir mesmo, vai ter umas 200 pessoas. Eu não sei como é que a gente vai fazer direito, que depois que eu parei para contar, eu falei, caraca, acho que tem muita gente, mas vamos embora, serve de experiência. Mas aí uma galera, peraí, já deu uma olhada, que a galerinha vai trazer bastante conteúdo, com certeza. Aí.
Vai render, uma hora vai ser pouco. E aí, prepara o ouvido. E a ideia é essa, né? É ter o programa completo aqui no podcast. E a gente vai fazer alguns cortes pro canal. E quem sabe eu não arrasto o Peixoto aí pra alguma coisa no YouTube de vez em quando, não sei. Vamos ver. Vamos tentar. Precisa negociar esse contrato melhor aí, ó. Já assinou, agora. Não leu as letras miúdas. Aí, bom, é isso. Não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais. A gente tem a rede do... Depois eu vou deixar aí na descrição. Tem a rede do Peixoto. Agora o Peixoto vai virar pessoa pública. Então, vou deixar as redes do Peixoto aí. Tem as redes do canal. Vai ficar tudo... parar de escrever tanta polêmica no LinkedIn. Ou escreve mais. Escreve mais. Eu preciso aí de... Não me cancelem. Traz audiência. Cuidado, também não tanto. E é isso, gente. Quer falar mais alguma coisa pra fechar aí? Não, só agradecer aí. Eu tô empolgadão aí pelo projeto. Vai ser uma experiência nova, né? Não venho de uma área de comunicação aí, né? Vocês vão ver, né? Mas para falar de tech aí, acho que a gente tem uma bagagem legal. A gente, lógico, não sabe tudo, mas a gente vai aprendendo e vamos crescer junto. Vai ter bastante convidado, a gente vai aprender com eles também. Vai ter bastante coisa legal aí. E assim, também agradecer pela sua participação. Aí eu tenho outras... tenho minha esposa aqui me ajudando também com redes sociais. Agora, recentemente, ela vai abraçar umas coisas aí pra mim, umas artes. E tá crescendo, hein? Tá crescendo, essa empresa tá crescendo, meu amigo. Vai me ajudar aí e é legal, é muito gostoso fazer isso como hobby, né? Até um conselho que eu deixo aí pra quem estiver ouvindo a gente, cara, é uma coisa assim, se isso aqui algum dia der dinheiro, maravilha, quem é que não quer? Mas se não der, cara, eu tenho o maior prazer em fazer, eu acho muito legal, acho muito divertido e eu acho uma experiência muito rica, compartilhar conhecimento, seja no YouTube, no podcast, no artigo, é legal porque você ajuda outras pessoas, você aprende. E é uma jornada total de autoconhecimento, cara. É muito legal como você se conhece, como você vê aonde você tem que melhorar. Fica muito nítido, porque até é engraçado aquele exercício de... O pessoal às vezes fala as coisas na frente do espelho, não sei o quê. E eu sempre nunca dei muita importância àquilo, né? Mas hoje, editando os meus vídeos, editando o podcast, eu vejo que é a mesma dinâmica, né? Você fazer aquele exercício do espelho. Quando você se vê falando, se vê fazendo algo, você se olha com outros olhos, porque você está focado só em você. Isso é muito legal, cara. Eu tenho certeza que é uma experiência muito rica, principalmente para nós, né? A gente vai estar levando conhecimento para os outros, mas a gente também está ganhando muito com isso. Então, no fim, é uma coisa muito do bem. Todo mundo está ganhando. Então, espero que todo mundo possa aproveitar disso aí. Então, show de bola, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse programa e até a próxima.